Antes de responder a pergunta tema do programa de hoje, eu quero pedir a sua ajuda na divulgação do nosso canal. A primeira coisa que você tem a fazer é se inscrever no canal Teólogo de Plantão. Após inscrever-se, acione o sininho das notificações, aquilo que todo mundo pede, que você se inscreva, acione o sininho de notificações, divulgue o canal e os vídeos do canal nas suas redes sociais. Não esqueça também, se você gostar do vídeo, deixar o seu joinha, o seu like aqui para o programa Teólogo de Plantão, ok? O arminianismo é uma escola de interpretação a respeito da doutrina da salvação, ou aquilo que teologicamente chamamos de soteriologia, ou estudo da salvação. A escola de pensamento é basicamente fundamentada num teólogo holandês do século XVI, chamado Jacob Arminius, daí então o nome de arminianismo. Jacob Arminius foi quem sistematizou ou organizou a doutrina da salvação de acordo com a sua interpretação, que é esta que chamamos hoje de arminianismo, que corresponde a mais de 80% dos cristãos evangélicos em todo o mundo. A visão de Jacob Arminius do século XVI coincide, por exemplo, com o pensamento dos pais da igreja. Isso é importante citarmos, porque mostra que o arminianismo é uma ideia que tem suas raízes, ou poderíamos chamar de proto-arminianismo, ainda nos primeiros séculos da igreja. Os 5 principais pontos do arminianismo clássico, eu vou citar para cada um desses pontos apenas um versículo bíblico. Em outros vídeos nós podemos desenvolver uma série mais aprofundada sobre cada um deles. Mas o primeiro ponto da doutrina arminiana fala a respeito do pecado original, diz respeito à depravação total do homem. Por depravação total, entendemos que o homem não pode fazer de si mesmo nada em favor da sua salvação, nem dar o primeiro passo. Qualquer ação que o homem tome no sentido da sua salvação é porque ele foi auxiliado pela graça preveniente, pela graça de Deus, que é a graça salvífica. Romanos capítulo 3, verso 23, é um texto que fundamenta isso, quando Paulo escreve dizendo que todos, universalidade do pecado, todos pecaram e destituídos ou separados estão da comunhão de Deus, da glória de Deus. O segundo ponto do arminianismo é a expiação ilimitada, que quer dizer que Jesus morreu por todos os homens, de todas as épocas e em todos os lugares, sem fazer acepção de pessoas. Isso significa que o sacrifício de Jesus foi suficiente para todos, mas é eficiente apenas àqueles que creem. A primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, torna bastante claro esse ensino. O apóstolo João diz que Jesus fez expiação pelos pecados daqueles que creem, ou da igreja, mas não só da igreja, mas em favor de todo mundo. O terceiro ponto da sistemática arminiana diz respeito à eleição condicional. A doutrina da eleição ou da predestinação é uma doutrina bíblica, mas segundo o arminianismo, ela está de acordo com a presciência de Deus. O que Deus vê no futuro, a nossa atitude, a nossa reação à oferta do evangelho é com base nisso que ele predestina alguns para salvação e outros para a condenação eterna. E há um texto muito claro e evidente sobre isso, que é o primeiro capítulo da primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo de número 2. O apóstolo Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai para a santificação. Esses textos você está acompanhando aí na tela, ok? O quarto ponto a respeito da doutrina arminiana ou da soteriologia, de acordo com o ponto de vista arminiano, é a graça resistível, ou seja, a graça de Deus que é salvadora, ela pode ser resistida pelo homem. E há um texto muito forte sobre isso, que é o texto de Atos, capítulo de número 7 e versículo 51. Na pregação de Estevão, antes de ser apedrejado, ele disse a respeito dos seus algozes, os judeus que estavam ali para apedrejá-lo, juntamente com as autoridades, tanto judaicas quanto romanas, e ele diz: olha, vocês resistem ao Espírito do Senhor.
Não só vocês, mas os seus pais fizeram a mesma coisa pela dureza do vosso coração. Você também pode acompanhar esse texto que está aparecendo para você. Então, esse quarto ponto do arminianismo diz respeito à graça resistível. A graça de Deus pode ser resistida. E o último ponto, portanto, o quinto ponto do arminianismo, diz respeito à segurança condicional da salvação. Ou, em outras palavras, que o crente verdadeiro pode perder a sua salvação. Claro que isso não é de qualquer maneira ou facilmente. Um dos caminhos para a perda da salvação é a apostasia, que é o abandono da fé deliberada e conscientemente. E um texto claro sobre isso é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo alertou, dizendo que alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas e ensinamento de demônios. Então você tem aí os 5 pontos do arminianismo, que sistematiza, que organiza a doutrina da salvação. Repito para você, você também está vendo na tela: depravação total, expiação ilimitada, eleição condicional, graça resistível e segurança condicional da salvação. Em outras séries estaremos aprofundando melhor cada um desses conceitos.